um evangelho miserável, porquanto não é evangelho rico, não é evangelho rico na palavra de Deus, não é evangelho verdadeiro, é um evangelho seco, um evangelho de mentira, que aos ouvidos daqueles os quais têm o espírito do anticristo parece ser agradável e doce aos ouvidos. É um evangelho o qual é agradável aos ouvidos. Agora, quando vem a sã doutrina, o evangelho verdadeiro, é aí que os homens colocam comichão no ouvido, tem comichão nos ouvidos. Não conseguem suportar a sã doutrina. Não conseguem mais. O espírito do anticristo já se apoderou deles. E não conseguem mais ouvir a voz da palavra de Deus. Não conseguem mais ouvir a verdade, mas sim a mentira. Porque muitas das vezes é mais fácil para o homem. Muitas das vezes acho que não. É mais fácil para o homem acreditar na mentira do que na verdade. Mais fácil para um povo ser enganado do que conhecer a verdade. Assim como o irmão ontem falou, um povo que não tem cultura, ele é um povo que se perde. Assim também o povo de Deus que não tem entendimento é um povo perdido. Um povo o qual é uma presa fácil para o inimigo. Um povo que não tem a verdade, ele pode ser levado por qualquer vento de doutrina, ser enganado, ser ludibriado, ser arrastado para o engano. Um povo que não conhece a verdade, é um povo sem a esperança de ser salvo. Voltando para o tema da apostasia, a palavra nos fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns à fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos têm dado ouvidos à doutrina de demônios e espíritos enganadores. Qual espírito é este? O espírito do anticristo, o qual engana, usa mentira para que o povo seja desviado do verdadeiro caminho. Continuando o capítulo, aqui o versículo 2 diz: pela hipocrisia de homens, e falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Paulo, ele está falando que esta apostasia, ela vem por meio de homens. Esta apostasia, ela vem por meio de pessoas que falam mentiras. Pessoas as quais enganam o povo de Deus. Qual continuando o versículo diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Paulo, ele fala que o Espírito já alertou. O apóstolo Paulo, ele nos relata que o Espírito de Deus já alertou sobre isso. Os fiéis já sabem disso. Não é coisa nova para aqueles que conhecem a verdade. O Espírito já tinha alertado que haveria essa apostasia, o
qual muitos se desviariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E esta doutrina, ela será apresentada por quem? Por falsos mestres, por falsos pastores, por lobos devoradores, os quais só visarão o quê? Seu bem pessoal, os quais visarão o quê? O lucro, os quais visarão o quê? Capital, dinheiro, os quais visarão o seu próprio bem. Então não vemos diferença alguma de Judas e estes o qual o apóstolo Paulo relata. Não vemos diferença entre Judas Iscariotes, o qual traiu a Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata. Nós não vemos diferença dos homens, dos falsos pastores, falsos profetas, que têm se levantado no mundo. A palavra fala que em todo mundo, não é somente num lugar, todo mundo ele tem sido assediado por estes falsos profetas. Até parece algo contagioso, né? Muito tem se contagiado pelo exemplo de Judas Iscariotes. Mas aqueles que estão imunizados pela sã doutrina, aqueles que estão imunizados pela verdade, não podem ser contagiados por esta doença crônica, por este mal, o qual tem assolado aqueles que não estão imunizados com a verdade, aqueles que só visam o seu próprio bem. O Espírito já alertou sobre isso. O Espírito ele já deixou bem claro que haveria um espírito enganador. E por que é que ele deixou já avisado? Para que os fiéis não sejam enganados. Para que eles não venham ser pegos e preparados. O Espírito ele alertou isto para que ninguém venha ter desculpa de que foi enganado porque não conhecia. Ninguém vai poder falar isso, porque todos têm acesso da verdade. E mesmo que até agora você nunca tenha lido uma Bíblia, hoje está chegando a verdade nos teus ouvidos. Você será inesculpável perante o tribunal de Deus. É por isso que a palavra nos fala que ninguém poderá escapar, ninguém poderá fugir diante do grande trono branco, exceto os céus e a terra, né? Exceto porque a palavra nos fala que o trono branco ninguém poderá escapar. Lá todos serão julgados. Todo mundo lá vai passar pela peneira. Imagina você, um aprovado, outro reprovado, mais um reprovado, outro aprovado. Só o juiz poderá dizer. Mas uma coisa é certa: aqueles que tinham o espírito do anticristo se levantaram contra Deus, se levantaram contra essa igreja, serão condenados. Porquanto a palavra nos fala que operando Deus, quem impedirá? Não adianta o espírito do anticristo tentar se levantar contra a igreja. A igreja ela continua marchando para o céu. A igreja ela continua firme no seu alvo, qual é Cristo. A igreja ela continua firme no propósito que Deus a determinou. Aqueles que conhecem a verdade,
praticam a verdade, guardam a verdade, não serão enganados, não cairão na apostasia. A chave de tudo é a verdade, a palavra de Deus, o que pode imunizar você contra o espírito do anticristo. A apostasia, o qual pode guardar você do mistério da injustiça, o qual já opera no mundo. Ainda há um remanescente na terra. Ainda há, como disse Deus para o profeta Elias, 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. Que Deus abençoe a todos. Medite nas palavras que foram anunciadas, as quais não vieram do pregador, mas sim da palavra de Deus. Porque não sou eu quem determina qual mensagem será pregada, mas sim o Espírito Santo, o qual nos guia em toda a verdade. Se você quiser aceitar em Cristo no seu coração, aí mesmo onde você está, o aceite, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A palavra também nos fala, só para encerrar, que aquele que não confessa Cristo em carne, o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Negar é o contrário de aceitar. Quem nega a Cristo está com o espírito do anticristo. Aquele que aceita Cristo está com Cristo no seu coração. Terá direito às moradas eternas. Que Deus abençoe a todos, reflita bem nessas palavras. Pense você, o que mais vale? O Espírito de Cristo, o qual Ele deixou, ou o Espírito do Anticristo, o qual guia o homem na mentira? O Espírito de Cristo, ele guia o homem na verdade. O Espírito do Anticristo, ele guia o homem na mentira. Pense bem, reflita. Guarde as palavras do teu coração. Como disse Deus para o profeta Ezequiel: quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, deixe de ouvir, porque causa rebelde são. Que Deus abençoe a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.